A primeira coisa que eu quero que você escreva agora no seu caderno é o seguinte: um líder, ele não se forma pelo crachá, nem pelo cargo que você tem. O verdadeiro líder se forma nas pequenas escolhas que você faz diariamente. O que você faz todos os dias está moldando quem você é aos olhos de todos que estão à sua volta. Mas também o que você faz e decide todos os dias está moldando quem você será nos próximos meses. E tem uma coisa muito importante, não é à toa que é o nome do método que a bússola executiva ensina, que é o ser antes de ter. Ou seja, você pensar, falar, agir, entregar como alto executivo hoje, independente do seu cargo atual. Então, muitas vezes, os líderes, as pessoas que estão em posição de liderança, pensam e se comportam como o seu próprio cargo. E não é sobre isso. A rotina de uma liderança executiva, a rotina de uma liderança que se faz presente, de um líder que é admirado, de um líder que é respeitado, de um líder onde a autogestão quer ver participar de assuntos mais estratégicos, de decisões mais importantes, é uma rotina de alguém que se comporta como alguém que já está num cargo acima. Esse é o verdadeiro lance, que é o ser antes de ter. Ninguém vai esperar, vai te promover para ver se você age, pensa, fala como alguém do cargo acima. As pessoas querem que você tenha o comportamento, a atitude e o nível de entrega de cargos acima. E por que eu estou te falando isso? Quando você pensa nas estruturas de liderança, você tem na base uma liderança muito executora, que é aquela primeira liderança, que a gente fala muito que é aquela liderança de chão de fábrica. Você já deve ter ouvido falar esse termo, ou seja, é aquele líder que é um líder operacional mesmo, que está ali no dia a dia executando com o seu time. Depois você vai para uma média liderança, que ainda não é uma liderança gerencial, a gente vai encontrar coordenador, supervisor, depende da nomenclatura que a sua empresa dá, podem ter outros nomes, mas não importa o nome, é você entender o escopo dessa liderança, e aí sim já começa a ser uma liderança que, onde você não tem que executar, mas coordenar, supervisionar, garantir que o time entregue, mas muitos ficam ainda na execução. E depois você tem uma liderança executiva de primeiro nível, que é o gerente. E quando a gente fala de gerente, não se espera mais execução, é sim um olhar mais tático e um pouco estratégico. Então você olha um pouco para a estratégia, mas pensa muito em ações táticas para que o seu time implemente. E quando você vai para uma liderança executiva, aí o que se espera? Uma visão, uma atitude, uma condução estratégica das pessoas, do resultado, das melhores decisões, participar de discussões e se fazer presente em qualquer esfera, nível hierárquico, qualquer área, tema, percebe? É um tipo de presença diferente. Só que para que você possa ocupar essa posição, e não tem a ver com o cargo, não tem a ver com a nomenclatura, não tem a ver com o seu salário, tem a ver com como você vai se comportar daqui para frente, é fundamental que as suas rotinas estejam intimamente ligadas à rotina de um alto executivo. E a rotina do alto executivo para uma gestão de carreira bem-sucedida não é, de novo, não é nada da NASA, mas são coisas que você precisa cuidar e se manter presente. Claro, não tem uma única coisa, são muitas coisas mesmo, e você sabe disso, eu não estou te contando nenhum segredo. Você precisa cuidar do time, do resultado, da sua comunicação com o seu líder, com os seus pares, com outras áreas, com o mercado, e cuidar de você e da sua carreira. E aí a gente nem entra na esfera pessoal, isso é só o seu pacote de carreira, esse é só o seu pacote dentro do seu dia a dia do trabalho. Então sim, tem muitas frentes e elas parecem até muito complexas quando você não está ainda vivendo isso de uma maneira fluida, porque ainda é algo que você não sabe como fazer, você ainda não acessou a forma prática. Mas quando você aprende, quando você começa a ter isso tudo enraizado, fica natural. E a gente pode pensar em vários exemplos, né? Um exemplo é quando você pensa em dirigir no começo, trocar marcha, embreagem, é tudo muito complexo, depois é natural. Quando você começou no seu trabalho, na sua função, quantas coisas você precisou aprender? Parecia tão difícil no início. Olha para alguém que está chegando agora na empresa, olha para um estagiário, olha para alguém que está no seu primeiro emprego, parece tudo tão complexo e tanta coisa já se tornou natural. A liderança não é diferente, você não para de evoluir, você não para de crescer, você não para de se desenvolver. Mas o grande lance é que não adianta você continuar se desenvolvendo como alguém do seu time. Você precisa, e é a grande sacada, você passar a se desenvolver e se comportar e agir como alguém que está numa alta posição executiva. E existem rotinas que precisam ser respeitadas e cuidadas. O líder executor é fácil de entender, ele segue no piloto automático, ou seja, é a rotina da execução. É o faz, faz, faz e torce para um dia dar certo. Não funciona. Não funciona. Não é isso. O jogo da liderança executiva não é esse.
Não é uma brincadeira isso aqui, é a sua vida e a sua carreira, e é importante que você tenha muita clareza e consciência de que seguir e conduzir a sua carreira é fundamental. O piloto automático, ela vai te levar para a execução, para a fadiga, para o cansaço, para o burnout, para tudo aquilo que a gente já sabe, e um líder que muitas vezes executa o trabalho do time para entregar algum resultado, vive pressionado e muitas das vezes nem é tão respeitado quanto merece. E quantas coisas você tem para trazer de positiva e você não tem voz para levar isso porque você está posicionado como um líder executor. O executor é aquele visto como bom, muito bom para executar e vai ficar ali por muitos, muitos anos, se não para sempre. Já o líder executivo, agora é a hora que você precisa começar a anotar porque são muitas frentes. A primeira coisa, o líder executivo, quando você fala de rotinas para uma carreira bem-sucedida, tem direção e estratégia. É como uma empresa. Como é que a empresa chega nos seus objetivos e resultados? Porque ela sabe para onde vai e tem uma estratégia clara para chegar lá. Conhece muito bem os papéis de cada área, não é? Pensa na sua carreira dessa forma, onde cada área é uma frente de trabalho sua, é uma frente que você precisa cuidar. Então imagina uma empresa que de repente uma área simplesmente para de funcionar. Você concorda que o impacto é imediato? O impacto é imediato. Porque as áreas existem porque elas fazem sentido juntas. A tua carreira é igual. Se você não cuida de cada frente da sua jornada, você também não vai chegar onde você quer. Talvez nunca chegue, talvez chegue depois de muitos anos, talvez desista no caminho. E quando eu falo de direção e estratégia, é fundamental que você tenha um plano claro e bem definido. E você está pensando, para entregar os resultados da sua área, você tem um plano claro e bem definido? Eu me arrisco a dizer que sim. E para a sua carreira, para a sua promoção, você tem? Porque o seu plano ele tem que ter visão de curto, médio e longo prazo. Muitas vezes eu pergunto qual é o seu grande sonho de carreira, qual é o seu grande objetivo? E as pessoas me respondem o próximo nível de promoção. O próximo nível é uma etapa da sua jornada, ele não é o final da sua jornada. Então, o seu objetivo não pode ser só o próximo nível, entende? Porque isso faz com que as suas atitudes, visões e movimentos fiquem muito menores do que aquilo que você tem potencial. E quando você tem uma visão de longo prazo e você se comporta como aquele mais alto nível que você realmente busca e tem como objetivo na sua vida, naturalmente você começa a se destacar dos demais. Então, primeira coisa, ter direção e estratégia e um plano claro e bem definido, no curto, médio e longo prazo. Do mesmo jeito que a empresa, vocês vão ver muita semelhança, eu vou fazer muito essa analogia de por que a empresa chega onde quer e como você vai chegar, porque você tem que ser o CEO da sua carreira. E aqui na Bússola Executiva, nós chamamos isso de PEC. Quem é aluno sabe do que eu estou falando, que é o Planejamento Executivo de Carreira. Então, anota aí, PEC, Planejamento Executivo de Carreira. O Planejamento Executivo de Carreira é o lugar onde você vai alinhar. Escreve aí as etapas que você tem que fazer. Então, o que você alinha quando você tem o seu planejamento executivo de carreira, um planejamento robusto, de fato, executivo? Propósito. Propósito, o seu propósito alinhado, tanto com o hoje como o futuro que você busca. Uma visão de futuro para a sua carreira, segunda coisa importante. Terceira coisa, é clareza da regra do jogo da carreira executiva. Porque eu sei onde eu quero chegar, mas eu conheço as regras. E quando você conhece as regras e a dinâmica do seu segmento, não fica mais fácil chegar nos seus objetivos? Porque ninguém vai chegar nos objetivos ferindo regras ou fazendo coisas que não fazem nenhum sentido. Percebe? Então é importante que você tenha isso em mente. Então veja, o planejamento executivo de carreira é onde você alinha propósito, visão de futuro para a sua carreira, lembra, curto, médio e longo prazo, clareza da regra do jogo da carreira executiva, consciência dos seus gaps, é olhar para os nossos gaps, ou seja, olhar para aqueles pontos de melhoria que nós temos e trabalhar neles com verdade, não com vergonha, mas com orgulho, porque eu vou falar uma coisa para você que eu falo para os meus alunos aqui na Bússola Executiva. Eu me considero uma profissional diferenciada e sempre me considerei, sabe por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa aberta a feedback e que sempre fui focada em trabalhar aquilo que eu tinha que melhorar e em potencializar aquilo que eu tinha como fortalezas. O que eu acredito que me faz diferenciada? Estar sempre pronta a aprender o que precisar e fazer dar certo. Não é sobre ser perfeita, não é sobre ser a pessoa que tem as melhores respostas. Não, em absoluto, e eu não preciso ser isso, nem você precisa. O que todos nós precisamos é estarmos prontos para aprender o que precisar e fazer dar certo. Gostou desse vídeo? 3 recados importantes. Primeiro,
já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Segundo, tem vídeo adicional para você aprofundar no tema. E terceiro, se você quiser a ajuda da Bússola Executiva para sua ascensão de carreira, clica no link que está na descrição e a gente vai te ajudar.